Sexto ano, vamos continuar a nossa correção dos exercícios. Nós vamos agora para o exercício 14 da página 101. Ele diz: os números 1286, 4032 e 3968 são divisíveis por 3? Bom, para que um número seja divisível por 3, nós temos que lembrar as regras. Eu preciso dividir esse número por 3 e a divisão ela tem que ser exata, ou seja, não pode sobrar resto, o resto tem que ser zero. Mas eu também posso utilizar a regra de divisibilidade ou critério de divisibilidade e observar se o número é ou não é divisível por 3. A regra para ser divisível por 3, você deve somar os algarismos e essa soma tem que ser divisível por 3. E aí o número também será. Nós temos o valor 1286. Ele é formado pelos algarismos 1, 2, 8 e 6. Quando eu somo 1 mais 2, eu tenho 3. 3 mais 8 é 11. E 11 mais 6, 17. O número não é 17, não é divisível por 3. Isso quer dizer que o valor 1286 também não é divisível por 3. O nosso próximo número, 4032, ele é formado pelos seguintes algarismos: 4, 0, 3 e 2. 4 mais 0 é 4, 4 mais 3 é 7 e 7 mais 2 é 9. 9 dividido por 3 é 3. Isso quer dizer que o número 4032 também é divisível por 3. Já o nosso número 3968, ele é formado pelos algarismos 3, 9, 6 e 8. Quando eu somá-los, 9 mais 3 é 12, 12 mais 6 é 18, 18 mais 8, 32. 32 não é divisível por 3. Isso quer dizer que o único número que é divisível por 3 é o número 4032. Nosso próximo exercício, o exercício de número 20, ele diz: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Bom, na primeira coluna nós temos os números 218, 224, 3.573, 234 e 680. Na segunda coluna, nós temos divisível por 5, divisível por 6, divisível por 2, divisível por 3 e divisível por 4. Vale lembrar as regras de divisibilidade. Para que um número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou terminar em 0. Bom, observa então que nenhum número ele termina com 5, mas a letra E, o número 680, ele termina em 0. Logo, o número que nós procuramos que é divisível por 5 é 680. O nosso próximo valor é um número que seja divisível por 6. É isso que nós estamos procurando. Bem, para que o número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e ele tem que ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Bem, para que o número seja divisível por 2, ele tem que ser par. Isso quer dizer que os números 218, 224 e 234 são opções para ser divisível por 6. Nós também sabemos que para ser divisível por 3, esse número, quando eu somá-los, eles têm que ser divisível por 3 também. Bom, se eu somar 2 mais 1 é 3 e 3 mais 8 é 11, 11 não é divisível por 3, então o A está fora. Na letra B, nós temos os algarismos 2, 2 e 4. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. 8 também não é divisível por 3, então também não serve como resposta. A letra C é o número ímpar, então também não serve. E a letra D, nós temos os algarismos 2, 3 e 4 para formar o número 234. Quando eu somo 2 mais 3 é 5 e 5 mais 4 é 9. Então, a letra B, ela é tanto divisível por 2, porque é par, como é divisível por 3, porque a soma também divide por 3. Então, a nossa resposta certa
o número que é divisível por 3 é a letra D, 234. Nossa terceira opção é que o número seja divisível por 2. Nós temos duas opções, a letra A e a letra B. Ambas elas podem ser divisíveis por 2. Bom, nós vamos para o próximo valor, o número que é ser divisível por 3. Vamos eliminar divisível por 3 e divisível por 4, porque tem mais restrições. E deixar o último número para ser divisível pelo 2, porque ele tem que ser apenas par, e nós ainda temos duas opções corretas. Divisível por 3, quando eu somo os valores, ele tem que ser divisível por 3. Bom, se nós temos as opções A, B e C, e nós já sabemos que a opção A e B está fora, porque quando nós testamos os números que era divisível por 6, nós já somamos esses algarismos e vimos que eles não dão certo para o 3, só nos sobra a opção C. Mas vamos testá-las. 3, 5, 7 e 3 são os algarismos utilizados para formar o número. Quando eu somo 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 3, 18. 18 dividido por 3 é uma divisão exata. 18 dividido por 3 é 6. Portanto, o número que nós procuramos, que é divisível por 3, é o número da letra C, 3.570. Bom, ainda falta encontrar o número que é divisível por 4. Nos sobrou as opções A e a opção B. Na regra para ser divisível por 4, você vai olhar os dois últimos algarismos. Se eles forem divisível por 4, todo número também é. Na letra A, os dois últimos algarismos é o 1 e o 8, que formam o número 18. 18 não é divisível por 4. Na letra B, os dois últimos é formado pelos valores 24, e nós sabemos que o número 24 ele é divisível por 4. Porque 24 dividido por 4 é 6. Isso quer dizer que o número 224 também é divisível por 4. A única opção que nos sobra para ser divisível por 2 é o número 218. Então, nós vamos concluir o quê? Que os números 218, ele é divisível por 2, porque ele é par. O número 224, ele é divisível por 4, porque ele termina em 24, e 24 dividido por 4 é 6. O número 3.576, ele é divisível por 3, porque quando você somar os algarismos dele, 3, 5, 7 e 3, vai ser 18, e 18 é divisível por 3. O número 234, ele é divisível por 6, porque ele é tanto par como ele é divisível por 3. O número 680, ele é divisível por 5, porque termina em 0. Bom, após relacionar os valores, nós vamos para o nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício, o exercício de número 22, ele está na página 103. Bom, ele diz: verifique se os números a seguir, eles são divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Então, vamos verificar um número de cada vez. Nosso primeiro número, o número da letra A, ele diz, bom, 16, ele é divisível por quais números? Vamos testar um número de cada vez. O primeiro valor é o número 2. Então, eu tenho que saber se 16 divide por 2. 16, ele divide por 2, porque para ser divisível por 2, basta que o número seja par. Bom, para saber se o número é divisível por 3, basta você somar os algarismos. 1 mais 3, 1 mais 6 é 7. 7 não é divisível por 3, portanto, 16 também não é. Para saber se o número é divisível por 4, basta você dividir. 16 dividido por 4 é 4. Então, 16 também é divisível por 4. Bom, para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. 16 não termina em 0 nem 5, então não é divisível por 5.
Para que o número seja divisível por 6, nós temos que dividi-lo. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Bem, ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3, então também não é divisível por 6. 16 dividido por 8 é 2, então 16 é divisível por 8, correto? A divisão é exata. Para ser divisível por 9, nós devemos somar os algarismos e a divisão tem que ser, a soma também tem que ser divisível. Quando você soma 1 mais 6, você tem 7. 7 não divide por 9. Para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0 e 16 não termina em 0. E agora nós vamos para a letra B. O número é 128. Bom, para que o número seja divisível por 2, basta que seja par. 128 é par, então é divisível por 2. Para ser divisível por 3, nós devemos somar os algarismos. 1 mais 2 é 3, 3 mais 8 é 11. 11 não divide por 3, então o número 128 também não é. Por ser divisível por 4, nós temos que dividir os dois últimos algarismos por 4 e a divisão tem que ser exata. Quer dizer, eu tenho que dividir o 28 por 4. De 28 dividido por 4 é 6. Portanto, a divisão é exata. Então, 4 é divisível por 128. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Não é o caso do 128. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Bom, ele é divisível por 2, mas não é por 3, então também não é por 6. Para ser divisível por 8, nós devemos dividir o valor, os três números têm que ser também divisível por 8. Como nós só temos no 128 três números, então nós temos que dividir o 128 por 8. 128 dividido por 8 é 16, então ele é divisível. Para ser divisível por 9, nós devemos somar os algarismos. Nós já sabemos que 1 mais 3 mais 8 é 11. 11 não divide por 9, então 128 também não divide por 9. Para ser divisível por 10, esse valor tem que ser terminado em 0, que não é o caso do nosso número. Nosso próximo valor é o número 287. O 287 não pode ser divisível por 2 porque ele é ímpar, então já está fora. O número 287, quando eu somo os algarismos, 8 mais 2 é 10 e 10 mais 7 é 17. 17 não divide por 3, então 287 também não divide por 3. Bom, para ser divisível por 4, os dois números finais, o número 87, tem que ser divisível por 4. Ele não é divisível por 4, portanto, o número 287 também não é. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Também não é o caso, então não é divisível por 5. Para que ele seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Se ele é ímpar, ele já não é divisível por 2. Então, automaticamente, ele não pode ser divisível por 6. Para ser divisível por 8, nós devemos dividir esses números por 8. Quando eu divido 287 por 8, eu tenho 35,8, que não é um número exato, isso quer dizer que ele também não é divisível por 8. Para ser divisível por 9, nós devemos somar. Nós já sabemos que a soma dos algarismos é 17. 17 não divide por 9, então o número também não divide. Para ser divisível por 10, esse número tem que terminar em 0. Ele não termina em 0, então não divide por 10. Isso quer dizer que das nossas opções, nenhuma é divisível. O número 287 é divisível. Na letra D, nós temos o número 1006. Por ele ser par, automaticamente ele é divisível por 2. Bom, quando eu somo os algarismos 1, 0 mais 6, nós temos um total de 7. 7 não é divisível por 3, portanto, o número também não é 1006, também não é divisível por 3. Para ser divisível por 4, os dois últimos números também têm que ser divisível por 4. Os dois últimos números é 0,6. 0,6 é o mesmo que 6. 6 não divide por 4. Então, o número 1006 também não divide. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 e 5, que também não é o caso. Para ser divisível por 8, a divisão dos três últimos números tem que ser
divisível por 8. Os três últimos números é 006, que é o mesmo que 6. 6 não é divisível por 8. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Eu sei que a soma é 7 e 7 não divide por 9. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Não é o caso do nosso exercício, do nosso número. Então, o único número que divide o 1006 é o número 2. O número da letra E é o número 43. Ele é um número primo. Portanto, ele está lá na nossa lista de números primos. Portanto, ele não pode ser divisível por nenhum dos seus outros números. Por quê? A definição de número primo é aquele número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo. São os dois únicos divisores deles. Então, não pode ser nenhuma das nossas opções. A letra F, nós temos o número 265. Por ele ser um número ímpar, ele já não é divisível por 2. Para ser divisível por 3, nós temos que somar. 2 mais 6 é 8 e 8 mais 5 é 13. 13 não divide por 3, quer dizer que o número também, 265, não é divisível por 3. Para ser divisível por 4, eu deveria dividir o número 65 por 4. Mas essa divisão, pelo número 64 ser ímpar, também não vai dar, não é exata. Então, não é divisível por 4. Para ser divisível por 5, basta terminar em 0 e 5. O nosso exercício, o nosso número termina em 5. Portanto, está correto. O número 265 é divisível por 5. Para ser divisível por 6, nós temos que o número tem que ser divisível por 2 e por 3. Nós já sabemos que ele não é divisível por 2 porque ele é ímpar. Então, também não é por 6. Para ser divisível por 8, eu devo dividi-lo por 8. E por ele ser ímpar, sempre que você divide por 8, também não vai dar certo. Para ser divisível por 9, a soma tem que ser divisível por 9. Eu sei que a soma dos algarismos é 13 e 13 não divide por 9. E para ser divisível por 10, tem que terminar em 0, que também não é o nosso caso, ele não termina em 0. E nós vamos pela letra G. Na letra G, nós temos o número 480. O número 480, ele é par, portanto, ele divide por 2. Quando você somar 4 mais 8 é 12, e 12 mais 0 é 12. 12 divide por 3, porque é 4. Portanto, ele também é divisível por 3. Para ser divisível por 4, eu tenho que pegar os dois últimos algarismos, que é o 80. 80 divide por 4, que é 20. Então, 480 também divide por 4. Ele é divisível por 5, porque ele termina em 0. Ele é divisível por 6, porque ele já é divisível por 2 e por 3. Então, automaticamente, ele é divisível por 6. Ele é divisível por 8, porque 480 dividido por 8 é 60. Ele é divisível por... Vamos ver se ele é divisível por 9. Bom, eu sei que a soma dos algarismos é 12. E 12 dividido por 9, eu sei que não é exato. Então, por 9, ele não é divisível. E ele é divisível por 10 porque termina em 0. Isso quer dizer que das nossas opções, o único número que não é divisível, que não divide o 480, é o número 9. Na letra H, nós temos o número 4.785. Ele é ímpar, então automaticamente ele não vai ser divisível nem por 2, nem por 6, porque o 6 precisa de que ele seja par, nem por 4 e nem pelo 8. Quem vai sobrar? Ele também não pode ser divisível por 10, porque ele não termina em 0. Ele pode ser divisível por 3, porque quando eu somar 4 mais 7 é 11, 11 mais 8 é 19, mais 5, 24. E 24 dividido por 3 é 8, então o 3 divide. Ele não é divisível por 4, porque ele é ímpar. Ele não, e os números 85, que é o final, não divide por 4. E ele é divisível por 5 porque termina em 5. Ele não é divisível por 6 porque ele não é divisível por 2. Ele não é divisível por 8 porque os três últimos números, 785, não é divisível por 8. Ele não é divisível por 9 porque a soma dos algarismos dele é 24 e eu sei que 24 dividido por 9 não é exato. E ele não é divisível por 10 porque ele não termina em 0.
A letra I, nós temos o número 76. Ele é divisível por 2, porque ele é par. Quando eu somo 7 mais 6, eu tenho 13. Então, 13 não divide por 3. Então, 76 também não divide por 3. Ele não é divisível por 4. Ele é divisível por 4, desculpa, porque 76 dividido por 4 é 19. Ele não é divisível por 5, porque ele não termina em 5 nem 0. Ele não é divisível por 6, porque ele não é divisível por 3. Então, quando excluímos o 3, nós automaticamente já excluímos o 6. Ele não é divisível por 8, porque 76 dividido por 8 dá 9,5. E ele não é divisível por 9, porque nós já sabemos que a soma de 7 mais 6 é 13, e 13 não divide por 9. E também não é divisível por 10, porque para ser divisível por 10, ele teria que terminar com 0. Pessoal, nas próximas aulas, nós estaremos concluindo a correção dos nossos exercícios. Qualquer dúvida, nos procure na sala virtual e bons estudos para vocês.